Olá, gente. Estamos em mais um vídeo do canal. E esse vídeo, basicamente, eu possibilitei o debate de quatro é, personagens, por assim dizer, né? Ah, Basicamente, a gente vai ver como emular por inteligência artificial um debate entre Spock, o ex-presidente Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos ver como fiz isso. Vamos ver o resultado. Pois é, gente, a ideia desse experimento é basicamente colocar 4 agentes inteligentes para debater entre si, né, 4 modelos de machine learning, por assim dizer, com comportamentos diferentes, debatendo entre si, e eu dar o start inicial do assunto inicial e esses modelos interagirem, tá? Gerando um debate, tá? Gerando pode ser usado para várias aplicações, desde geração de livros, né? Você pode colocar 4 escritores criando capítulos, ou fazer um escritório de advogados, depois eu vou fazer esse teste com vocês, ou simular um debate, tá? Então, eu tenho aqui quatro grupos, né? Quer dizer, 4 modelos, cada um representando características diferentes, e eles vão tentar debater entre si, e, por exemplo, no caso do modelo que representa o Donald Trump e o Joe Biden, eu coloquei eles para um vencer o outro, né? Tentar vencer o outro no modo eleição, tá? Então, eles vão tentar rebater um ao outro, tá? Tentando formular perguntas um ao outro, tá? Bom, eu espero que vocês gostem, né? Vamos lá, vamos ver como isso funciona. Bom, gente, o que eu fiz no vídeo de hoje, no código de hoje, é basicamente fazer um simulador de debate, tá? O ChatGPT ele permite que o modelo GPT assuma características de linguagem escrita de uma determinada pessoa, né? Por exemplo, se você colocar como Faustão, né? E aí ele vai assumir as características daquela pessoa, do personagem, e vai escrever como, e também basicamente elaborar ideias, de certa forma, como se fosse aquela pessoa, tá? E o que eu fiz basicamente foi criar quatro modelos, né? Na verdade, assim, é um modelo só, mas assim, 4 blocos, né, de inteligência artificial, vamos pensar assim, né? E cada um vai se comportar de uma forma diferente. O primeiro vai se comportar como Spock, né? E aí eu usei esse prompt aí que vocês estão vendo aí do lado, né? Você é o personagem Spock de Jornada das Estrelas, responda como se fosse o Spock. Use o Bing para pesquisar sobre assuntos atuais. Então isso aí possibilita o GPT, por exemplo, buscar informações na internet. Use frases típicas do Spock para responder. Use a lógica como principal fundamento das suas respostas. Explique de forma racional, utilize seu conhecimento para fornecer uma resposta detalhada e informativa. Bom, eu fiz isso pro meu querido personagem, que é um dos que eu gosto mais, né? Talvez o meu preferido, que é o Spock de Jornada nas Estrelas, mas também fiz isso pro Donald Trump, pro Joe Biden e pro Lula, tá? E o que eu fiz foi vamos imaginar que eu tenho os 4 modelos com 4 personagens, cada um ela responder a pergunta do personagem anterior e elaborar uma pergunta para o próximo, tá? Então, a primeira pergunta basicamente quem faz sou eu faço a primeira pergunta, e daí os modelos de inteligência artificial seguem sozinhos, tá? Um responde a minha pergunta e pergunta para o próximo, e pergunta para o próximo, e aí cria um círculo virtuoso ou não, de perguntas, né? Eu vou mostrar um pouquinho dos resultados que eu obtive e depois eu vou falar um pouco do código-fonte, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá? Então, é basicamente um emulador de pessoas. Depois eu vou mostrar como fazer, por exemplo, empresa. Dá para fazer uma empresa, tá? Cada um vai exercendo um papel e fazendo uma tarefa diferente, tá? Então, vamos ver os resultados, né? Eu cortei algumas coisas, tá? Dos resultados, né? E aí uma resposta do Trump, tá? O Spock fez uma pergunta para ele, e aí o Trump falou: o bom e velho Spock de Jornada das Estrelas, sempre falando em lógica e razão. Mas vamos falar sério, o que um alienígena vulcano realmente entende sobre política e liderança, hein? Trazendo um pouco da acidez do Donald Trump, né? Agora, e aí ele fala também, agora, sobre o convidado Joe Biden, tem que admitir que ele tem feito um trabalho terrível como presidente dos Estados Unidos. Suas políticas fracas e decisões desastrosas estão colocando em risco a segurança e prosperidade do nosso grande país.
Na verdade, gente, isso aí é ele basicamente assumindo a questão de campanha eleitoral, tá? E aí depois ele fala daquela crise na fronteira sul dos Estados Unidos. Por quê? Porque o modelo GPT que emula o Donald Trump, basicamente, ele basicamente ele pegou da internet, né, essa questão da imigração da fronteira sul, né? E o problema lá, né, entre o Biden e os republicanos, né, e a justiça lá nessa fronteira, tá? É um problema que está acontecendo e o modelo emulou esse problema, tá? Vou pegar outros recortes aqui, tá? Esse aqui é do Biden respondendo ao Trump, o Biden, no caso, o Biden inteligência artificial, né? O Trump inteligência artificial, tá? E aí ele fala, gostaria de começar reiterando que a liderança não se baseia apenas em palavras vazias e bravatas, e respondendo o Trump, certo? E aí também fala sobre a crise da fronteira sul, que é um desafio, que temos que respeitar os direitos humanos, né? E aí ele faz uma pergunta pro Lula, né? Já falando sobre Covid-19, como é que o Lula vai garantir a prosperidade e o bem-estar do povo, né? Certo? Então, isso aí tudo, gente, foi elaborado pelos modelos de inteligência artificial, tá? Eu vou mostrar funcionando aqui. Outro recorte, o Lula respondendo ao Biden, né? E aí fala desenvolvimento econômico, preservação ambiental, que são temas que são importantes para o Lula, né? Basicamente ele tem replicado isso nos seus discursos, né? Então você pode ver que o modelo machine learning ele de certa forma incorporou a forma de falar do Lula, tá? E aí ele fala a pergunta pro Spock, né? E aí é uma pergunta que o Lula não faria, tá? E aí o modelo de machine learning aí, eu acho que ele errou um pouquinho, que é basicamente falando da parte vulcana da coisa, né? Mas imaginar que o Lula gosta de Jornada das Estrelas, né? Quem sabe? Né? Talvez sim. E aí ele sabe que os vulcanos eles gostam muito de se exibir pela lógica, né? E aí ele fala como você enxerga a busca pela lógica e racionalidade nas decisões políticas. É uma boa pergunta, né? Por sinal, tá? E aí eu também mudei o tema para ver o que as pessoas iam falar aí sobre o assunto. E aí eu mudei o tema para Star Wars, né? E aí o Spock fala que respeita Star Wars, né? A minha perspectiva é de que é uma obra cinematográfica de ficção científica que explora temas interessantes, né? Com a dualidade entre o bem e o mal. Embora seja um filme de grande sucesso, tenha custado milhões de fãs, eu, como vulcano, prefiro as análises mais racionais e científicas do que as aventuras de enredos fictícios apresentados em Star Wars. Faz todo sentido, já que estamos falando de um personagem de Jornada nas Estrelas, tá? E aí ele faz a pergunta pro Trump, né? Como avalia o legado do seu mandato. Aqui é outro recorte, o Trump basicamente falando do American First, de como a gestão dele privilegiou os norte-americanos, então parece uma fala do Trump mesmo. Gente, isso é tudo emulado por inteligência artificial, tá? E depois eu tenho o Biden respondendo, né? Certo? Falando que ele é o líder global, que restaurou alianças estratégicas, promovendo a diplomacia multilateral. Então, assim, a gente tem basicamente uma simulação de debate, né? É uma ferramenta até interessante, porque pode se preparar pessoas para um debate, né? Então, tá, eu vou agora mostrar como isso funciona, tá? E aí o código-fonte vai estar nos comentários, tá? E aí vocês podem brincar. Eu fiz um círculo, né? Cada debatedor responde do anterior e pergunta o próximo, mas você pode mudar isso aí, fazer seu código, tá? Não deixe de dar o crédito aqui pro canal, certo? Vamos lá, gente. Eu vou explicar o código agora, né? Vamos ver como é que isso tudo funciona. Bom, gente, vamos entender aqui como é que eu fiz essa proeza, né? A primeira coisa é instalar a API do OpenAI, né? Eu instalei algumas APIs a mais aqui, depois vou usar mais à frente, mas o importante é instalar a API da OpenAI. Eu instalei aqui a versão 0.28, importei a API, e aqui, nesse experimento, a gente vai usar o modelo GPT 3.5, tá? Com Embedded, que a gente chama de ADA2, tá? Eu vou explicar isso mais à frente. Eu instalei tudo, aí você precisa de uma chave da OpenAI para fazer isso aqui funcionar, tá? E aí você pode ir no site da OpenAI criar uma chave, ele vai te dar algumas requisições de graça, se você quiser simular aqui. E vou fazer os imports, né? Dos imports aqui, o mais importante aqui, além do Pandas da OpenAI, que a gente vai precisar. E aqui eu criei os comportamentos, né? O primeiro personagem é o Spock, né? Então ele é um personagem nas estrelas, vai usar lógica como principal fundamento de suas respostas. Ele vai explicar de forma racional
os seus conhecimentos, e o segundo é o Trump, que ele vai adotar a forma de escrever do ex-presidente Trump e vai usar o Bing para procurar temas atuais e também perguntar ao seu adversário. Então ele vai tentar vencer os seus adversários, né? Então ele vai dizer que você está em campanha e deve ganhar do adversário, basicamente isso. Bom, o próximo passo é criar o comportamento do Joe Biden. Então, eu basicamente coloquei aqui, você é Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Use o Bing para procurar temas atuais para perguntar ao adversário. Utilize seus conhecimentos para fornecer uma resposta detalhada e informativa de acordo com seus ideais políticos. Você está em campanha e deve ganhar do adversário. Realize críticas ao seu adversário antes de fazer uma pergunta. E aí, o último comportamento, você é Lula, presidente do Brasil. Utilize seus conhecimentos para uma resposta detalhada e informativa de acordo com seus ideais políticos. Aí eu criei 3 especialidades, né? Que é o Spock, Jornal da Estrela, Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, e Lula, presidente do Brasil. E aí, importei, eu disse que o tema inicial é a situação da faixa de Gaza, tá? Aí, basicamente, criei essa estrutura de mensagem, tá? Desconsidere esse content aqui, tá? E aí, criei os nomes, né, dos 3 inteligências artificiais. Spock, Trump, Biden e Lula. Criei uma variável chamada resposta vazio, 1 igual a 0 e uma pergunta igual a anônimo. Então, vou fazer isso 10 vezes, eu vou pegar o primeiro comportamento, que é do Spock, e se o i for menor que 3, eu pego a especialidade mais 1, que ele vai perguntar para o próximo, né? Para o próximo modelo, né? Com o segundo comportamento, que é o i mais 1. Ou se não, se ele é o último, ele vai pegar para o primeiro, né? Ele faz um círculo, né? Basicamente isso. E aí também ele sabe a especialidade anterior, quem foi que perguntou a ele, que é o i menos 1. E se for, por exemplo, o último, né? Ele vai ver com o anterior, né? Ou seja, na verdade, se for o primeiro, ele vai pegar o anterior, que é o último, tá? É basicamente isso. E aí a pergunta que eu faço é se ela vazia, qual é a perspectiva sobre o tema do usuário, e faço a pergunta para o próximo convidado, que aí é a próxima especialização do próximo agente, né? Do próximo modelo, tá? Se não, ele pega o comportamento, né? E responde as perguntas feitas no final do texto escrito pelo agente anterior, né? Dá uma resposta e faz uma pergunta para o próximo convidado. Ou seja, toda vida, os modelos de inteligência artificiais, eles vão responder a pergunta anterior e fazer uma nova pergunta, tá? Eu apendo isso nas mensagens, faço a pergunta, né? Se a pergunta for none, eu faço qual é a sua perspectiva sobre o tema. No caso, o primeiro tema que eu dei foi da faixa de Gaza. Eu crio aqui uma requisição para o chat GPT, né? Para OpenAI, que é o Chat Completion, o modelo GPT 3.5 e as mensagens, no caso, é a pergunta que eu vou fazer. Pego a resposta, adiciono a resposta, né? Aí ele vai tentar obter as perguntas daquela resposta, né? Vai imprimir a resposta, vai somar o i mais 1 para ir para o próximo. E se o i for maior que 3, ele chegou no último, ele vai para o primeiro. Então ele vai fazer um loop aqui, basicamente. Então, aqui é o comportamento, né? O Spock vai falar sobre a faixa de Gaza, né? Ele vai falar que as perspectivas sobre a situação da faixa de Gaza é a seguinte: trata-se de um conflito complexo, de longa data entre Israel e o grupo palestino. Para resolver essa situação delicada, é crucial que ambas as partes envolvidas busquem um diálogo. Então, dentro da razão do Spock, ele faz a pergunta para o Trump. O Trump, e aí ele faz a pergunta ainda da faixa de Gaza, né? E aí o Trump responde a questão e já faz a pergunta para o Joe Biden, e aí ele fala da faixa de Gaza ainda, né? Vai chegar um momento que eles vão sair do assunto faixa de Gaza sozinhos, tá? Na competição entre os candidatos, né? Eles vão procurar novos assuntos para derrubar o candidato seguinte, né? E aí o Biden fala da faixa de Gaza, aí fala de comparação, tal, fala com o Lula, e aí ele já fala das relações internacionais do Brasil, comparação na América Latina, né? O Lula responde aqui, deixa eu mostrar para vocês, para o Biden, e aí faz para o jornal, para o Spock, e aí ele fala da diplomacia interplanetária. Vocês podem ver aqui que o assunto já mudou da faixa de Gaza sozinho, né? E aí eles vão tocando o debate sozinho. O Spock fala sobre relações internacionais, né? Civilizações extraterrestres. Aí ele fala do Biden, ele responde o Spock, fala do Biden, da falta de liderança dele, e fala aqui
como ele pretende lidar com as ameaças e desafios apresentados às civilizações extraterrestres, né? E aí vai, tá? E aí o Biden responde ao Trump, né? E aí já faz a pergunta pro Lula aqui, a proposta do futuro mais próximo, né? Como é que... E aí o Lula responde e no final vocês vão ver que o debate sai do assunto inicial e começa a evoluir para outros assuntos, né? Certo? Você pode simular isso aqui várias vezes, tá? E aí você vai ver, pode simular com 100, 20, 200 respostas aqui, e você vai ver um conjunto de respostas, né? E o conjunto de assuntos que os candidatos podem interagir. Eu simulei isso várias vezes, né? Algumas das respostas eu botei nesse vídeo, tá? Algumas que eu achei interessante, mas você pode brincar, adaptar e simular. E espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos lá. Então, caros, a proposta desse experimento foi colocar 4 modelos de inteligência artificial para interagir entre si e ver o que acontecia, tá? O que é que eu posso tirar de conclusão? Os assuntos não são... O primeiro assunto é dado, como se fosse um caminho inicial, mas os modelos evoluem para caminhos inesperados, tá? Desde política migratória dos Estados Unidos para derrubar o adversário. Eu acho que isso porque é um assunto que tá atual. Até, certo, políticas como America First. Então, as IAs surpreenderam na forma de interagir entre si e gerar um diálogo, tá? Isso é bem interessante. Eu pretendo fazer mais emulações com vocês, né? Coloquem sugestões aí nos comentários, o que, é que vocês querem ver. Dê o like no canal, se inscreva, né? Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. É importante o apoio de vocês nos comentários, espero que vocês tenham gostado, tá? E a ideia é tentar entender como um modelo de IA pode se comportar com uma pessoa, né? Será que o modelo que tem todo o conhecimento sobre a pessoa pode realmente simular uma pessoa? Tá? E será que eu consigo, por exemplo, montar uma empresa só com modelos de inteligência artificial? Esse é o meu próximo desafio aí. Vou tentar fazer algo desse tipo para vocês, tá? E aí depois também a gente vai também fazer isso com modelos livres, né? Eu usei o ChatGPT porque ele já está treinado, né? Pré-treinado, mas depois a gente vai também tentar usar modelos abertos, né? Como a Alpaca, né? Para a gente simular esse tipo de situação também, tá bom? Falem o que vocês acharam nos comentários, tá? É importante a interação de vocês para o canal se tornar ativo, o apoio de vocês é interessante. E coloquem dúvidas, etc. Tá? Dê o like se puderem, ou dislike se não tiverem gostado, né? E nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.